Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Já tem um bom tempo que eu não venho aqui ministrar. A última vez foi o pastor Adriano que esteve aqui com os irmãos, trazendo uma palavra. Quem aqui ainda não me conhece, levanta a mão aí. Muita gente. A Videira de Barretos, um abraço a vocês. Nós somos uma igreja que temos sido inspirados por vocês. Vocês têm sido referência no interior paulista. E eu estou tão feliz de saber que a Videira de Rio Preto está abrindo igreja em Santa Fé. O marido está sendo treinado para ser enviado para essa terra boa. E tem outras regiões em que essa igreja está preparando um exército para conquistarmos o interior paulista. Eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar com você. Alguém tem uma Bíblia aí? Quem tem Bíblia, levanta a sua Bíblia. E se você não tem Bíblia, mas tem no celular, levanta seu celular. Diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está aberta e o meu coração receptível para receber a palavra de Deus no meu coração. Eu creio que depois dessa palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Lucas capítulo 15. Talvez seja a parábola ou talvez o texto, a história mais conhecida do Novo Testamento. É uma parábola clássica. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 15, verso 11. O irmão da Bíblia, precisa que você seja rápido na projeção. A minha tradução vai ser um pouco diferente, mas é importante você acompanhar. Diz assim, ó. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai partiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir pão a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei diante de Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse ao servo: Tragam depressa a melhor roupa. Diga assim comigo: traga depressa a melhor roupa. Vistam nele, ponha um anel no seu dedo e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltavam. Ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças.
Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, e eu nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu e com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é tão poderosa. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações. Nós queremos aquietar a nossa alma e levar cativos a nossa mente à obediência de Cristo. Queremos ser fortalecidos por meio da palavra viva do Senhor. Essa palavra que é uma espada, que separa a junta de medulas, que separa o que é eterno daquilo que é terreno. Nós queremos ser fortalecidos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, essa parábola ela é muito clássica, você conhece mais do que eu. Mas o interessante é que nós temos que fazer algumas perguntas antes de meditarmos acerca dessa parábola. A primeira delas é: para quem que Jesus está contando essa parábola? A Bíblia diz que Jesus está contando essa parábola tanto para fariseus e escribas. Ele também está contando para publicanos e pecadores. E Jesus então está mostrando uma nova era. Ele está apresentando como que é o coração do Pai. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Então Jesus ele está de alguma forma confrontando o ensino dos fariseus e dos escribas. Jesus está mostrando uma nova dispensação, uma nova forma em que Deus está se movendo na terra. Eu não sei se você lembra, mas no livro de João, capítulo 1, no verso 12, João, o discípulo amado, ele escreve dizendo: e todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. No verso 17, João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Vamos declarar esse versículo? Diga assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está confrontando um ensino. Ele está confrontando ali os fariseus e os escribas, a maneira em que eles se relacionavam com Deus, que era a maneira de Moisés. A Bíblia diz que a verdade e a graça estão do lado de Jesus. A lei foi dada pelo servo Moisés. E o interessante é que a lei, quando ela foi estabelecida, a lei é conhecida como o ministério da morte, ou o ministério da condenação. A Bíblia diz que a lei é santa, diga assim comigo: a lei é santa, mas o homem é pecador. Eu não sei se você sabe, mas a lei não foi dada para o homem obedecer. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: que a lei foi dada para que toda boca se cale, e todo homem seja culpável diante de Deus. Diga assim comigo: a lei foi dada para que toda boca se cale, e todo homem seja culpável diante de Deus. Então, todas as vezes que o nosso relacionamento com Deus ela é fundamentada na lei, nós sempre estaremos aquém
nós não teremos força para servirmos ao Senhor. A Bíblia chama então a lei de o ministério da condenação. E o ministério da condenação, ela sempre vai mostrar a nossa realidade. Então, todas as vezes que você se depara com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, ele é como um espelho. Os 10 mandamentos, ele não muda o indivíduo, ele não nos muda, mas ele mostra a nossa realidade. Então, se alguém que tem algum tipo de enfermidade, quando ele para diante do espelho, o espelho não tem o poder de curar o pecador, mas ele mostra a realidade, sim ou não? E para isso que a lei foi estabelecida. Então, todas as vezes que a lei ela foi dada, ela foi estabelecida para o homem, ela então clama pelo um Salvador. E quem é esse Salvador? Esse Salvador é o Senhor Jesus. A Bíblia então diz que Jesus, ele é o ministério da justiça. Diga assim, Jesus é o ministério da justiça. Então, nessa parábola que nós acabamos de ler, você vai perceber que esse ministério de Cristo é o ministério de vida e de transformação. A Bíblia diz então que esse filho mais novo, que estava apontando para os publicanos e os pecadores, era os filhos em que o pai amoroso estava atrás. Ao olharmos nessa perspectiva, você vai ter uma visão completamente diferente da nova aliança. Então, quando Cristo diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus, é porque nós agora estamos em uma nova dispensação, e essa dispensação está gerando uma transformação, ou talvez uma revolução na terra. O ministério da graça é o ministério de Cristo. E por que isso é importante nós entendermos? Se eu perguntar aqui e pedir para levantar a mão, quem é pecador, eu gostaria que levantasse a mão, só os pecadores. Levanta a mão os pecadores. Então, se você é um pecador, eu tenho uma notícia para você: você não vai entrar no céu. Pecadores não entram no céu. Pecadores não recebem favor de Deus. A bondade de Deus não é liberada para os pecadores e nem para os justiceiros. Mas a mensagem do Senhor, a salvação, ela é liberada para os justos, para quem é justo. Então nós precisamos sair do nível de pecador para o nível dos filhos de Deus. E como que isso acontece? A graça veio para revelar a justiça de Deus. Lá em Barretos eu fui participar de uma reunião de pastores, no conselho de pastores. E aí teve um momento lá da oração. No momento da oração, eles estavam revezando o microfone, e alguns pegavam o microfone e diziam: Deus, faz justiça com Alexandre de Moraes. Pega ele, Jesus. Pega o Lula. E o interessante é que a justiça, segundo o homem, é a justiça de Deus punir quem faz coisa errada. Mas se Deus for punir quem faz coisa errada, ninguém vai sobrar. Jesus disse que a bondade do homem não passa de um trapo de imundícia. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todo homem pecou. Todo homem pecou e carece da glória de Deus. Você pecou, mas a Bíblia diz que algo magnífico aconteceu. Deus decidiu fazer justiça. E como que Deus fez justiça? Deus, ele nos ama muito o homem, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é justo e Deus deveria, na sua justiça, punir a humanidade.
mas porque Ele ama a humanidade, Ele decidiu se fazer homem, e Ele decidiu ser o nosso para-raio. E lá na cruz, Cristo se fez maldito em nosso lugar. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, verso 13, onde Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Quando você diz que você é um pecador, você só faz essa afirmação porque você olha para você. Mas quando nós olhamos para Cristo, lá na cruz houve uma substituição. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Pela fé, nós nos tornamos justiça de Deus. E você sempre vai desarmar o diabo quando você diz: a minha dívida foi paga. Digamos que o Sandro está me devendo 500 mil reais. E ele tem um mês para me pagar esses 500 mil reais. Mas aí o Sandro fica um pouco meio assim desconcertado, porque falta, digamos aí que hoje é dia 26, isso, né? Hoje é dia 26. Então dia 26 do mês que vem ele tem que me pagar. E aí chega o dia 26 do próximo mês. O Sandro não tem os 500 mil reais para me pagar. Como é que você acha que ele vai ficar? Mal, sim ou não? Porque a gente combinou. Ele deveria me pagar. Sim ou não? Tem que me pagar. E chega no dia, e aí eu passo e ele me vê. Você acha que ele vai ficar feliz, me cumprimentando? E aí, tudo bem? Ou ele vai mudar de caminho? Por que vai fazer isso? Porque está em dívida. Eu quero que você entenda o seguinte: eu estou fazendo essa ilustração porque os 10 mandamentos é de Deus, sim ou não? E a Bíblia diz que é com os 10 mandamentos que Ele sempre vai te deixar oprimido, porque Ele mostra a nossa condição, mostra o nosso erro. Mas digamos que o pastor Marcelo é um homem muito rico, muito próspero, e ele fica sabendo que o Sandro está devendo 500 mil reais para mim, e ele decide então pagar a dívida do Sandro. E ele, ao invés de me dar 500 mil reais, ele me dá 1 milhão de reais. Foi bem pago ou não foi essa dívida? E aí o que acontece? O Sandro não sabe que essa dívida foi paga. Você acha que ele vai andar bem comigo, sim ou não? Hã? Ele vai ficar mal, sim ou não? Hoje tem muitos filhos de Deus que também andam muito mal com Deus, porque eles não sabem ainda, debaixo de revelação, que a dívida deles foram pagas. Parece que na Bíblia deles não está escrito lá: está consumado, a dívida foi paga. Porque às vezes nós ficamos nos cobrando. E aí então, o pastor Marcelo, que pagou a dívida de 1 milhão de reais, manda um mensageiro para o Sandro, para dizer o seguinte: Sandro, a sua dívida foi paga. E aí o que acontece? O mensageiro fala o seguinte: olha, ô Sandro, sabe aqueles 500 mil reais que você estava devendo? Eu acho que ele foi pago, acho que alguém pagou. Você acha que o Sandro vai ter segurança, sim ou não? Então tem muitos mensageiros de Deus que não é um mensageiro que está transmitindo a mensagem ainda com muita clareza. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem gente às vezes que se envergonha de falar dessas verdades.
A nossa dívida foi completamente paga lá na cruz. Algumas coisas, quando eu começo a ver, Jesus então diz, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. E isso é muito poderoso, porque agora nessa nova dispensação, que é a dispensação da graça, parece que as coisas mudaram, e é justamente isso que aconteceu. No livro de Mateus, capítulo 3, você vai perceber que Jesus ele é batizado, sim ou não? E qual foi o batismo de Jesus? Foi o batismo de João Batista. João diz, olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E por que João Batista disse isso? João Batista disse isso porque Jesus é o Filho de Deus, e ele veio de uma vez por todas libertar o homem da maldição do pecado e da lei. E aí quando Jesus aparece, João diz, olha Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. E Jesus diz, olha, isso deve acontecer para que a justiça de Deus seja cumprida. E ele então é batizado. O batismo de João Batista era o batismo de pecado, arrependimento de pecados. Mas Jesus não tinha pecado. E por que Jesus batizou? Jesus batizou porque ele estava nos substituindo. Ele estava se identificando conosco. Lá na cruz ele estava se identificando. E no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, o autor escreve dizendo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ali no batismo, Jesus, além de se identificar conosco, ele recebe o poder do Espírito para começar o seu ministério. A Bíblia diz que quando Jesus estava indo para a cruz, ele estava no Getsemane, e ele então, ali começou a suar sangue. Eu não sei se você sabe, mas essa experiência de Jesus foi o ápice do estresse. Ele ficou tão estressado, ao ponto de suar sangue, e o autor do livro de Isaías, capítulo 53, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O seu estresse, você só está com estresse porque você ainda não entendeu que o seu estresse já foi levado no corpo de Cristo. E agora o príncipe da paz nos concede a sua paz, nos concede a sua bondade. Evangelho é chamado de boa notícia. Boa notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é o Evangelho. A Bíblia diz que certa vez a lei de Moisés foi posta diante da graça. Trouxeram uma prostituta e disseram a Jesus, Senhor, ô Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. Mas perceba que Jesus ele conta a parábola do filho pródigo. E eu não sei se você sabe, mas no livro de Deuteronômio diz que quando um filho se rebelava contra o pai, na atrocidade que foi esse filho que está reivindicando ali os bens do seu pai, ele vai embora. Segundo a lei de Moisés, aquele jovem deveria ir para a porta da cidade e ser apedrejado. E o que o pai faz para ele? Uma festa. Porque ele voltou para a casa do pai. Jesus está dizendo, olha, essa é uma nova dispensação. É a dispensação da graça.
Ele ama os pecadores, porque o amor de Cristo na vida dos pecadores tem o poder de justificá-los e fazer de pecadores filhos de Deus. E aquela mulher prostituta estava diante de escribas e fariseus. Eles disseram: olha, essa mulher foi pega em adultério e precisa ser apedrejada. Jesus escreve no chão, e Jesus então lida com aqueles homens, também com a lei, dizendo: quem nunca pecou, que lance a primeira pedra. Eles não eram débeis mentais. Eles não trouxeram o homem que tinha deitado com aquela mulher. Talvez eles não trouxeram porque, não sei, era um escriba, um fariseu. Eles não queriam se incriminar. Eles queriam apertar Jesus. A lei de Moisés diz isso. E Jesus: olha, vocês estão certos, mas quem nunca pecou, que lança a primeira pedra. Eles começaram a sair de um a um. E aí fica só Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Aquela mulher perplexa, porque agora Jesus ele tem o direito de apedrejá-la. Veja que a lei sempre nos deixa mal, mas a graça olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno, eu também não te condeno, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A mensagem de Deus para nós hoje é: eu também não te condeno. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas a palavra de Deus para você é: eu também não te condeno. E quando nós entendemos isso, a paz pode reinar nos nossos corações, porque Cristo é aquele que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. O Senhor Jesus está nos colocando em uma posição de amados. Paulo diz que nós precisamos conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Paulo também diz que o amor de Deus nos constrange. No Velho Testamento, quando um homem queria receber justificação, queria ter um ano agradável, o que ele fazia? Ele pegava um cordeiro perfeito, levava para o sacerdote examinava o cordeiro, e se o cordeiro fosse perfeito, ele chamava o ofertante, e ali seria uma oferta pelo pecado, e havia alguns rituais entre eles. O ofertante colocava a mão na cabeça do cordeiro, e ali ia acontecer uma substituição. A inocência do cordeiro passava para o ofertante, e o pecado do ofertante era transmitido para o cordeiro. O sacerdote então matava aquele cordeiro, levava para o altar, e agora já não seria mais a oferta pelo pecado. Essa oferta se transformou agora na oferta de holocausto, e Deus então recebia essa oferta com aroma suave, dizendo: está aceito. E agora aquele que levou a oferta, ele foi justificado em um período. Mas o sangue de Cristo é superior ao sangue de bodes, de cordeiro. E ele morreu na cruz, e o seu sangue foi derramado. E João então escreve no livro de Apocalipse, dizendo que nós vencemos o inimigo com o sangue do cordeiro. Quem tentará condenação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sangue foi derramado, o diabo não tem mais direito contra você, porque o sangue te justifica. E agora nós temos fé para orarmos. Por quê? Porque o sangue do cordeiro foi derramado em nosso favor. Quem olha para Cristo tem fé.
Veja que no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, se eu não me engano, diz assim, ó. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Pela palavra. Veja que a fé não vem pela pregação da palavra de Deus. Embora a palavra de Deus seja boa, mas na palavra de Deus também tem os mandamentos. E os mandamentos é conhecido como o ministério da morte. O ministério da condenação. Quem está entendendo? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, diz assim, ó. E se o ministério da morte, que ministério é esse? Se o ministério da morte, gravado com pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, pode continuar. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pode passar. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Nós agora fazemos parte do ministério da justiça. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo começa a contar sobre a ceia do Senhor. Não sei se os irmãos lembram, tem uma parte que diz assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome a ceia. Existe uma cultura no meio cristão que algumas pessoas elas começam a não se examinar, mas a fazerem uma introspecção. Eles falam o seguinte, poxa vida, eu não estou bem. Então, pode passar a ceia porque eu não vou ceiar hoje não. Não sou digno. É mais ou menos igual aquela pessoa que diz assim, olha, eu quero ficar limpo sem tomar banho. Conhece gente assim? Que quer ficar limpo sem tomar banho? Então, quando você começa a se examinar, é óbvio, ninguém está qualificado. O padrão de Jesus é muito elevado. Moisés disse que o homem não pode se prostituir, adulterar. Jesus diz, olha, não é apenas externo, essa lei também é uma aplicação interna. Você pensar, olhar de uma maneira errada, você já pecou. Se você desejar matar alguém, você já pecou. E se você erra em um, errou em todos. Eles perguntaram para a esposa do Billy Graham, você já pensou em divorciar? Ela nunca pensei em divórcio. Jamais pensei em divórcio. Mas já pensei em matar ele. Perdi as contas de quantas vezes já pensei em matar o Billy. Então, se você tem um desejo de matar, ou talvez olha para alguém de uma maneira impura, você já pecou. E aí, se você pecou, a ferramenta do diabo, assim como lá no Jardim do Éden, não sei se você lembra, mas no Jardim do Éden tinha várias árvores. Deus deu ao homem uma missão dizendo, cuida, guarda, pode comer de tudo, menos do fruto do bem e do mal. Quem que criou o fruto do bem e do mal? Quem que criou? Pensa um pouquinho aí. O diabo, sim ou não? Não. Foi Deus quem criou. Agora veja que o diabo está usando algo que Deus criou. Foi por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele influenciou o homem. A lei também foi dada por Deus, a lei é santa e poderosa. Então, quando nós começamos a falar sobre a graça, dizendo que nós não andamos fundamentados na lei, algumas pessoas dizem, olha, isso é uma heresia. Mas veja que isso não é algo que eu estou dizendo para você não. É Paulo quem diz, Romanos capítulo 6, verso 1.
Esse foi um questionamento na época de Paulo. Paulo foi o maior pregador da graça. E olha o que eles questionaram a Paulo. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então Paulo está dizendo o seguinte: não, a graça não te impulsiona para o pecado, mas a graça te coloca em um patamar superior. Lucas capítulo 4, verso 7 ou 17, eu acho que é 7. A Bíblia conta a história de Jesus. Jesus foi convidado a ir na casa de um homem chamado Simeão. Era costume do anfitrião lavar os pés dos visitantes. Jesus chega com seus discípulos. Simeão não faz isso. Fez um bom banquete. De repente uma mulher vem, lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. E Simeão então começa a questionar no seu coração, dizendo: olha, se ele soubesse quem é essa mulher, ele jamais iria permitir que essa mulher lavasse os seus pés. Jesus então chama Simeão e faz a seguinte pergunta: olha, se tivesse duas pessoas devendo X e as duas fossem perdoadas, qual dos dois você considera que seria mais perdoado? E aí Simeão diz: olha, aquele que foi muito perdoado. E Jesus então diz: olha, essa mulher que foi muito perdoada, ela ama mais. Então quem se sente muito perdoado, muito ama. Quem foi muito perdoado, quem compreende que recebeu muito amor, esses são aqueles que terão liberdade para responder a Deus, terão liberdade para orar, terão liberdade para ler a palavra, terão liberdade para liderar. Por quê? Porque já não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que deveria mexer nos nossos corações. A mensagem da graça de um Deus que justifica pecadores e faz de pecadores justiça de Deus. Diga assim: eu sou, mais forte, justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Todas as vezes que o diabo desejar paralisar a sua vida, ele vai apontar para as suas falhas e para o seu passado. Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me esquecerei, jamais me lembrarei. O diabo diz: jamais me esquecerei. O Senhor diz: jamais me lembrarei. Sabe aquele peso, aquela angústia no seu coração? O Senhor falou o seguinte: já foi resolvido. Alguém feliz com isso? Agora eu pedi para levantar a mão. Um monte de pecador levantou a mão. Mas depois dessa mensagem, agora você tem que entender que você é a justiça de Deus. Alguém justo aí? Romanos 5, verso 17. Se por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem. Diga assim: recebe. Você percebe que a justiça, ela é recebida. Os que recebem abundante graça, abundância de graça, e o dom da justiça. Diga: dom da justiça. O que significa dom? Dom significa presente. Você recebeu um presente. Qual que é o presente? Você é justo.
Simplesmente você é justo. Ah, mas é fácil assim? É fácil para você. Para Cristo, o preço foi muito alto. E quando nós nos consideramos pecadores, e quando nós ficamos debaixo de condenação, nós estamos menosprezando o sangue que foi derramado, o preço que foi pago. Então quando você diz, olha, eu preciso melhorar para me responder a Deus, em outras palavras, você está dizendo, Jesus, a tua obra não foi suficiente, deixa eu fazer algo a mais. Isso é você desprezar, é você invalidar a maior obra que Deus realizou na terra, que foi a obra do seu Filho, o sangue derramado, aquele que ressuscitou. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome pelo qual possa ser pronunciado, mas através do nome de Jesus. O sacrifício de Cristo lá na cruz, Cristo recebeu as nossas punições, os nossos pecados, as nossas maldições. Mas nós, em contrapartida, recebemos a sua justiça. E não apenas a salvação, nós recebemos muito mais do que a salvação, e tudo isso é recebido, não é conquistado, não é por obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo escreve dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E por que o homem não quer andar pela graça? Porque, de alguma forma, nós queremos reconhecimento. O irmão mais velho, que representa os fariseus, qual que é o relacionamento dele com o pai? Há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu tenho observado os teus mandamentos? Em outras palavras, eu mereço, eu sou muito bom. Mas diante de Deus a régua aumenta. Porque com quem que você está comparando a sua bondade? Você vai conversar com um pecador, aí você fala o seguinte, você vai para o céu ou para o inferno? Ah, eu vou para o céu. Por que não? Porque eu sou bom. Mas com quem que ele se compara? Com um criminoso, com um bandido, é ou não é? Mas a régua está muito baixa. O padrão tem que ser Jesus. Aí você vê que a régua é muito alta. Então veja que os 10 mandamentos é a régua de Deus. E o que a Bíblia diz? Que diante da lei toda boca tem que se calar. Lá em Barretos tem vários outdoors que eles colocam lá. Guarde o sábado. Mas a grande questão não é só o sábado. São os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos tem 613 mandamentos. E Paulo diz que se nós falharmos em um, falhamos em todos. E quando nós então olhamos para Jesus, que é essa dispensação da graça, que é esse Senhor amoroso, quando nós cremos em Jesus, algumas coisas podem acontecer conosco. A primeira delas é que, e todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Romanos capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo escreve, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. No livro de Hebreus, o autor, que eu considero ser Paulo, ele diz que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. E por que devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia? É tão interessante que o autor do livro de Hebreus, ele sabia como que acontecia o procedimento para entrar no Santo dos Santos.
O sumo sacerdote que entrava uma vez no ano, ele precisava, de fazer todo um ritual. E se ele entrasse no Santo dos Santos com alguma coisa errada, ele era tostado lá no Santo dos Santos. Por quê? Porque o homem deveria ser perfeito para entrar naquele lugar. Então, deveria ter um ritual. E agora Paulo está dizendo que nós devemos entrar com ousadia. E por quê? Porque a dívida foi paga. Alguns discípulos de Jesus, no primeiro momento do seu ministério, eles não compreendiam sobre essa questão dessas duas dispensações, a dispensação da lei com a dispensação da graça, essa transição. E certa vez João, ele entra junto com Jesus, eles vão para uma cidade e os moradores não permitem que eles entrem. E João diz: olha, Senhor, me permita orar para que mande o fogo descer do céu e destruir essa cidade. Ele estava mencionando o que aconteceu ali com o profeta Elias, que pede para o fogo descer do céu. Talvez ali, Deus também destruindo Sodoma, por meio da sua ira. E Jesus então diz: olha, você não sabe de qual ministério que eu sou. Eu não vim condenar o homem, mas eu vim salvar e libertar o homem. A mensagem da graça é a mensagem do perdão. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que muda o nosso coração. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo escreve dizendo o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando o quê? Cativo, o quê? Todo pensamento, diga assim comigo, a minha obediência. É não, irmãos, é a obediência de Cristo. Eu levo a minha mente cativa a toda obediência de Cristo. Eu sou justo porque Ele é obediente. Eu sou justo porque Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Os céus estão abertos sobre a minha vida porque eu estou em Cristo, e todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não existe maldição hereditária para você. Não existe miséria para você. Não existe inferno para você, porque o Senhor te transportou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. É nesse lugar onde você recebe restauração. É nesse lugar onde você recebe uma mente renovada. A psicologia diz que para a depressão, basicamente não tem cura. Mas no livro de Salmos, capítulo 19, verso 2, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Então no Senhor nós podemos ser restaurados. A Bíblia diz que por meio de Cristo nós podemos vencer a ansiedade, a depressão, o medo, o pavor noturno. E eu sei exatamente o que vai acontecer com você no seu futuro. O seu futuro é diferente daqueles que estão andando no mundo. Por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. Mas a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu não sei qual foi a sua expectativa ao participar dessa reunião, mas eu posso falar para você: você está comendo comida que é um mocotó. É uma comida, não que você não tenha. Pastor Marcelo é alguém muito cheio da palavra. Mas nós pregamos isso. Mas hoje o Senhor tem algo para você. Deus está falando com algumas pessoas nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está movendo no seu coração, porque essas são verdades que precisam ser, impressas no seu espírito. Você é muito amado por Deus. E quando nós entendemos que nós somos justiça de Deus
em Cristo Jesus, nós então podemos manifestar o poder de Deus, porque o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor. Nós iremos agora, nesse momento, como igreja gloriosa, manifestar aquilo que Deus tem para nós. Quando há uma congregação de pessoas que têm revelação, que são justiça de Deus em Cristo Jesus, eles estão reunidos. Sabe o que acontece? Nós compartilhamos dons espirituais uns com os outros. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, que quando Cristo levou cativo o cativeiro, Ele distribuiu dons aos homens. Você sabe qual o dom que você tem? Na casa de Deus não tem ninguém que não tenha pelo menos um dom. Deus compartilhou conosco. Reuniões como essa, precisa acontecer curas, palavras proféticas, restauração da parte de Deus, porque o preço que foi pago por nós foi um alto preço. Gostaria que você ficasse de pé. Diga assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Mais uma vez, diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Mais uma vez. Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que Jesus foi ser batizado. Quando Jesus ele entra na água, no Rio Jordão, o céu se abre e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu pleno prazer. No livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus a ser tentado no deserto. A primeira coisa que o diabo, ao entrevistar Jesus, ele questiona, ele diz o seguinte: olha, se tu és. Ele gera dúvida e tira o amado. E ainda hoje essa é a arma que o diabo usa contra os filhos de Deus. E por que o diabo, ele pergunta, ele questiona Jesus: se tu és? Porque Jesus estava num momento de fragilidade, de fraqueza. E é nas nossas fraquezas que o diabo vai questionar a paternidade e o amor de Deus por nós. Deus, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa crise no casamento? Por que eu estou passando por essa crise financeira? Por que eu estou passando por essa crise com os meus filhos? Será se o Senhor realmente me ama? Jesus não se atentou para o que o diabo havia falado, porque no seu coração ele já tinha ouvido do Pai: eu sou amado. Quando Jesus estava sendo crucificado, o único lugar no Novo Testamento onde você percebe que ele fala: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Você começa a ler os 4 evangelhos: Mateus, que apresenta Jesus como rei; Marcos, que apresenta Jesus como servo;
Lucas, que apresenta Jesus como homem, e João, que apresenta Jesus como Deus. Em todos eles, Jesus se relaciona com Deus, dizendo: Pai, eu e o Pai. Quando vocês forem orar, orem Pai Nosso. Mas na cruz ele não chama Deus de Pai, ele chama Deus de Deus. E por que o Senhor me abandonou? Porque ali estava tendo uma troca. Ele estava no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos depois declarar que nós recebemos o Espírito de adoção, no qual nós chamamos Abba, Pai. Quando o céu se abre, Deus diz: esse é meu filho amado. Deus divulga isso diante dos homens, mas Jesus sabia que ele já era amado, porque ele veio do Pai. E por que Deus achou que deveria anunciar que Jesus era amado? Porque ele levaria o seu filho na cruz. E quando ele levasse Jesus na cruz, os olhos dele agora estão voltados para você, nós que somos amados pelo Pai. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, irmãos, não permita que o diabo roube essa convicção de que você é amado. Feche seus olhos. As coisas de Deus não são conquistadas, mas são recebidas.